noite, tudo bem? Diz aqui pra mim se tá ouvindo. Dani, boa noite. Márcia, tá ouvindo direitinho? Fê, seja bem-vinda. Tá baixo o som? Melhorou, Dani? Continua baixo. Tá baixo o som. Eu vou tirar o microfone pra ver se melhora. Olha aí se melhorou, por favor. Tá melhor, Fran? Fran, boa noite. Boa noite, amiga. Dani, melhorou o som? Dê aí o feedback. Muito baixo. Eita, nós. Melhorou o som, pessoal? Está ótimo agora. Obrigada, Fran. Vou ficar falando assim bem pertinho. Dani, ainda tá baixo. Melhorou? Olha aí se melhorou, gente. Eu espero que sim, hein? Preciso que vocês me ouçam bem. Pra mim está baixo. Fê colocou que sim. Cuidadora Lucilene falou que tá baixo. Cida, olha aí o feedback. Me dá o feedback do som, por favor. Está baixo pra mim também, Dani. Eu vou ficar sem. Deixa eu pegar ali só um minuto, tá, gente? Vou testar um estéreo aqui, tá, gente? Nem que na hora que... Porque a minha irmã vai entrar com a gente. Nem que na hora que ela estiver falando, eu desligue.
se melhorou, por favor. Boa noite, Rodolfo, seja bem-vindo. Boa noite, Gisele. Boa noite a todos que estão chegando. Leliane, Freire Adriane. Você vê sem o fone. Olha se com esse aqui melhorou, por favor. Estão ouvindo agora? Melhorou. Melhorou um pouco, né? Gente, Então vai ser no celular mesmo. O som tá meio longe, Rodolfo. Falou. Eu acho que é o som do meu aparelho que tá ruim mesmo. Mas dá pra ouvir? Eu vou falar um pouco mais alto, tá bom? Bom, gente, boa noite, tá? A todos que estão chegando. Vamos compartilhar essa live, tá? Eu vou ficar sem o fone, eu acho que melhora. Vamos compartilhar essa live aí com o maior número de pessoas, tá bom? Porque o que eu vou falar pra vocês aqui hoje é algo assim que eu nunca vivenciei. Pra mim foi uma experiência muito dolorida, tá? Mas eu quero compartilhar com vocês o que eu senti, o que eu fiz, a minha dor, como que eu pude ajudar e a forma que eu estou empenhada realmente a ajudar a minha mãe, a ajudar a minha família, a ajudar a minha irmã. Então, mandem aí essa live com o maior número de pessoas, tá? Vamos compartilhar, colocar nos grupos, me marquem no Instagram que aí eu reposto pra vocês, tá bom, gente? Então, olha só. Eu estive agora, né, viajando, vocês acompanharam aí, né, deixei sempre vocês aí atualizados com a minha viagem e foi assim, tem mais de 2 anos que eu fui no Ceará, ver minha mãe, né, pra quem já me conhece aqui sabe que eu moro no Ceará. E há um pouco mais de 1 ano eu venho percebendo um declínio cognitivo na minha mãe. Só que, gente, a distância é um pouco mais complicado para você estar ali interagindo, ver o momento que ela se comporta de forma mais, com o declínio mais assim acentuado, uma hora que ela está melhor. Então assim, era sempre chamada de vídeo, mas a minha irmã sempre falando como era que ela estava, que se sentia triste também porque ela não só chamava agora a minha irmã de mãe, enfim, são essas coisas que eu comecei a perceber um pouco mais de 1 ano, como eu falei. Só que eu não tinha visto mais ela pessoalmente, né? Quando foi agora, em setembro, final de setembro, eu fui para o Ceará, fiquei lá 22 dias, eu acho. E nesse período, na minha estada lá, quando eu cheguei, eu já percebi. É muito fácil para nós que lidamos cotidianamente com essa doença, com essa patologia que é o Alzheimer, ver aqueles sinais e já saber identificar, sabe? Situações que são exclusivas mesmo do Alzheimer, que está ali presente, que se torna perceptível aos olhos daquelas pessoas que já conhecem como a demência se comporta, como que o Alzheimer muda ali, né, de uma hora para outra. E quando eu cheguei, que eu comecei a conversar com ela, interagir com os declínios que ela vinha apresentando, com as confusões, com as trocas de nome, então assim, eu já percebi no primeiro momento. Mas aí eu fui acompanhando cotidianamente, dia após dia, horário após horário. E aí, eu não sou médica, tá, gente? Mas você que já é acostumado, você percebe algo que está acontecendo e já tem aquele feeling aguçado, tá? Então, assim, as características que a minha mãe apresenta são de Alzheimer. Principalmente, a perda da memória recente e a síndrome do entardecer todos os dias. As trocas de nomes, já não tem tanto discernimento do que está certo e do que é errado. Sempre chama a minha irmã de mãe,
confunde muito os nomes. Então, assim, objetos que ela é acostumada, a gente dá assim para ela e ela demora um pouco para saber, saber o nome. Então, isso são características próprias do Alzheimer. Então, assim, eu acompanhei durante todo esse período, tá? Foi um período muito difícil, porque nós que cuidamos dos outros, que não temos laços consanguíneos, difícil mas de uma certa forma não nos afeta tanto o quanto cuidar, no meu caso, né, da minha mãe. O quanto ver o declínio da minha mãe, o quanto ver como ela está desaparecendo, o quanto ver ela perdendo suas referências. Isso dói mais ainda. E de uma certa forma nos deixa, vamos dizer assim, mais apática. E agora? Agora é a minha vez de cuidar. Agora eu preciso ser aquela cuidadora, aquela especialista que tanto ensino, que tanto falo como fazer, que tanto estou estimulando, que tanto estou ensinando as cuidadoras como cuidar. Então agora chegou a minha vez de cuidar da minha mãe. E aí eu vesti, né, esse meu eu de cuidar mesmo de forma especialista ali no dia a dia, no cotidiano, juntando a família, conversando com a família e dando apoio e amparando. Então assim, durante todo esse tempo eu pude realmente perceber, e depois de uma conversa com o médico, né, para levar ela para o encaminhamento para o laudo, né, para ele diagnosticar, que ela falou, olha, de acordo com os seus relatos, realmente é Alzheimer. Então assim, o Alzheimer chegou na minha família. E agora? Gente, dói muito, tá? Não é fácil, mas nós também estamos propícios, né, a viver esses momentos de dificuldade, esses momentos de dor, esse momento de ver, sabe, o nosso familiar ali desaparecendo. Então, a melhor coisa a fazer é amparar, é estar a família unida no mesmo propósito, que é cuidar e amparar aquele idoso. Dani colocou aqui, quando os nossos, principalmente quando é pai e avós nossos, é mais difícil, porque envolve laços paternos. Exatamente, Dani, é muito difícil. Eu achei que eu não fosse ter assim, esse impacto, sabe? Eu já fui, vamos dizer, quase certa, mas quando você vê ali, quando você vê aqueles momentos mesmo que são mais acentuados, dói mais ainda. Mas o que eu tenho para falar para vocês, gente, é que eu tenho uma família que é maravilhosa, tá? A minha irmã, que cuida dela, a minha irmã é filha e mãe ao mesmo tempo da minha mãe. Ela tem a família dela, tem a filha dela, é uma excelente dona de casa, é uma excelente esposa, uma excelente mãe e lida também com as dificuldades dela, lida com os anseios dela. Ela é estilista, ela é artesã, ela está sempre ocupada, é catequista, então o dia a dia dela é muito ocupado. Então por isso também que ela não tem tanto tempo para ficar ainda mais, vamos dizer assim, com mais sofrimento, né? Porque é um sofrimento. E ela, nos relatos dela, ela fala que Deus nunca desampara ela. Então isso é muito importante, você buscar forças, né, no Senhor, forças em Deus, aí de acordo com a sua crença, para poder estar ali sendo o combustível diário para que nós possamos cuidar com zelo, com amor e empatia. E quando eu cheguei lá, que eu comecei a cuidar da minha mãe, que eu comecei a direcionar, aí é que a sensibilidade bate e você pensa assim, o que ela mais precisa agora é de acolhida. É acolher, conversar, entender, acolher, estimular. Então eu fiz tudo isso, gente, tudo que eu faço sempre com o outro, eu fiz com a minha mãe. Um auxílio no banho, graças a Deus ela se alimenta muito bem, dorme bem. Esteve um pouco gripada, mas isso também não impactou, sabe, na saúde dela, na desenvoltura dela de alimentação e de sono. Então, assim, esse cuidado, esse zelo, esse amparar, esse se colocar no lugar do outro, quando nós fazemos isso de forma espontânea, de forma amorosa, se torna mais leve. Em nenhum momento nesses 20 dias eu fui rude com a minha mãe, no sentido de
bater de frente com ela, dizer que ela estava errada, sempre acolhendo, tá tudo bem, tá tudo certo, levando ela para um outro contexto, porque é o que nós podemos fazer, gente. Nós, cuidadores, é o que precisamos fazer para acolher aquela pessoa que está ali, se perdendo no meio dos seus sentimentos, no seu cotidiano, na sua vida. E eu tive, né, esse privilégio, que é um privilégio de cuidar esse pouco tempo que eu passei lá da minha mãe. Inclusive, Santos Cristiana, minha prima, né, ela mora no Rio de Janeiro, ela colocou: nesse momento eu acho muito importante o carinho, o afeto da família. E isso, graças a Deus, tia Lia tem, e é lindo de ver. É sim, amiga, prima linda. Jacira colocou: me identifiquei muito vendo seus vídeos com a sua mãe. Minha paciente quer ir para casa dela todo dia, tem que sair e dar uma volta para ela se encontrar. Exatamente, não adianta, gente, bater de frente. A senhora já está em casa, aqui agora é a casa da senhora, lá não existe mais, a gente até diz, mas o melhor, tá bom, então vamos. Aí eu pegava no bracinho dela, descia, porque vocês viram que lá é bem sítio, bem remoto, né? Descia pela estrada, porque a casa dela, tem 16 anos que meu pai faleceu, era do outro lado da estrada, e hoje não tem, só tem meia parede lá, porque quase já caiu. Aí eu levava ela, e ela ficava procurando: não era aqui a minha casa, eu não tô vendo. Aí eu falava: vamos voltar para ver se a gente encontra? Aí quando nós apontávamos um pouco mais adiante, ela via a casa e dizia: ali é minha casa. Eu digo: oh, que bom, então vamos voltar para casa? Voltava e tudo voltava ao normal. Então, por isso que eu sempre falo da acolhida. Você acolher aquele idoso é a melhor coisa a se fazer. E aí, gente, eu vou chamar a minha irmã aqui para ela dar um pouco da visão dela, da experiência dela, porque é difícil, né? Ela que mora com a minha mãe, ela, o esposo dela e a filhinha. Tem uma outra irmã que mora mais próximo e um irmão. Mas eles estão lá uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada semana. Minha irmã vai a cada 15 dias, fica 2 dias com ela. Então, assim, o dia a dia mesmo, o cotidiano mesmo, mão na massa, é a minha irmã que está lá todos os dias cuidando dela, tá? Então, eu vou convidar ela aqui. E aí, vocês podem fazer perguntas, tá? Para ela responder para vocês. Ela tem uma história de linda fantástica, porque ela é uma guerreira. Então, nós todos fomos saindo de casa e ela que foi ficando para cuidar da minha mãe. E aí, acaba que... Vou buscar aqui ela. Ficou dentro de casa, né? Para o que conviveu. Então, desde sempre, a minha irmã, nós saímos de casa muito jovem, a minha irmã que ficou cuidando da minha mãe. Constituiu a família dela, mora dentro de casa com ela, e então, vira a câmera para minha irmã. Tô tentando. Muito bem. Deixa eu ver se eu desativo aqui esses comentários. Desativar comentário para ver as duas. Depois eu volto. Vira mais um pouquinho a câmera para isso, aparecer seu rosto. Isso. Pronto. Gente, essa é minha irmã, tá bom? O nome dela é Antônia. Ela que mora lá com a minha mãe no sítio, ela que cuida, ela que está lá no cotidiano, no dia a dia. Então, minha irmã, seja bem-vinda. Se apresente aqui para os cuidadores que estão aqui nos assistindo, porque eles precisam ouvir de você o seu propósito, os desafios, o quão difícil é, mas também o quão gratificante é ter a possibilidade de cuidar. Boa noite, meu nome é Antônia Francisca dos Santos, moro aqui no sítio Barrigudo, interior Fala um pouco mais do município de alto. Porteiras. Certo, tá baixo, né? Moro aqui no sítio Barrigudo, município de Porteiras, é um interior, é um sítio onde a gente mora e convivo com a minha mãe. Como minha irmã já falou aí, que eu convivo com ela e que ela está envelhecendo, para mim é muito triste. A minha experiência de vida com ela é muito triste porque a gente aprender a conviver com alguém que lhe ensinou, lhe criou, lhe educou e lhe mostrou tudo como era. E agora você não saber, ela não saber quem você é.
Você procura tudo nela, a sua mãe e tudo, e não encontrar. Então é muito triste, viu? Muito triste mesmo, muito doloroso. Mas, com carinho, a gente tenta encontrar a pessoa que já foi um dia. Porque eu sei que ela é minha mãe. Ela não sabe quem eu sou, mas eu sei que ela é minha mãe. Então, como a Cileuda falou, é muito sofrido, é muito dolorido mesmo. A gente não sabe como agir. E se não tiver Deus no coração, não consegue, viu? É isso Tem que ser aí, forte. gente. Ser forte mesmo. E eu falei muito, conversei muito esses dias com a minha irmã e disse para ela assim, que nós temos um propósito, sabe? Quando a minha irmã, a Antônia, era criancinha, novinha, ela era muito doente. E a minha mãe, naquele tempo, o médico era uma coisa muito remota. Tinha um médico muito bom que morava lá em outro sítio, muito longe, e chamava Seu Albuíno, hoje até já morreu. E a minha irmã era desnutrida, a minha mãe vivia indo para casa desse médico com a minha irmã, bem desnutrida, no braço, para que ele cuidasse. Eu disse: olha, Deus permitiu tudo isso porque você tinha um propósito. Ele já tinha plantado um propósito no seu coração, que era cuidar da nossa mãe. Então, assim, é desafiador, eu não romantizo, mas é possível ser mais leve. Nós temos nossos momentos de fraqueza, como ela mesma fala. Eu digo: olha, quando tiver assim, vai para o seu quarto, chora, grita, fica lá, deixa ela de lado um pouco e depois você volta para o ambiente. Por quê? O Alzheimer não vai passar, ele vai estar sempre ali. E a gente precisa estar bem para cuidar bem. Então, a parte mais afetada em quem cuida é o psicológico, mas você cuidar durante 7 dias por semana, 30 dias no mês, da mesma coisa, convivendo, dormindo e acordando, o nosso psicológico vai ficando ainda mais abalado. Então, o acolhimento da família também para com esse cuidador familiar é fundamental para que ele não venha também a adoecer. E aí, minha irmã, você até deu um relato esses dias, né, no grupo da família, falando que a gente realmente, ela esquece de nós, que nós somos, mas nós não esquecemos elas. E nós temos uma família que é raridade encontrar. Então, a maioria das famílias que chegam para mim, né, com relatos de briga dos irmãos que não querem cuidar, briga dos irmãos por conta do cartão de aposentadoria e de pensão, briga dos irmãos porque quem está dentro de casa é quem mais se aproveita. Então, assim, tem sempre isso, gente. A minha família não tem essas coisas. A minha família é laço. A minha família é acolhedora. Então, tudo que ela faz, do jeito que ela faz, para nós está tudo certo. E isso é importante e é raridade. Não é, Antônia? É verdade. Aqui eu sou responsável por tudo. Desde levar ao médico, a cuidar das coisas dela, a cuidar do cartão. Eu não falo para minhas irmãs e não dou, assim, claro que eu gosto de deixar tudo claro. E não, mas elas não pedem satisfação, elas não interferem nas contas, nem no que tem que ser resolvido. Elas sempre me apoiaram. Eu nunca cheguei aqui para fazer uma coisa e elas contar com elas e elas dizer: você está errada, você não pode. Porque a gente, graças a Deus, foi criada muito bem, justamente pelo meu pai, a minha mãe, eles nos educaram muito bem a ser responsável. Então, elas entendem e eu faço aquilo que eu acho, não que seja eu seja a dona, não que eu seja a certa, mas eu sempre digo para o meu marido e para minha filha e para qualquer pessoa que eu faço aquilo que eu vejo que é melhor. Não é o que eu quero, não é o que a minha mãe quer, não é o que a minha família quer. É aquilo que eu vejo que, juntando com a minha realidade e a minha vida de viver, a minha vida particular e tudo, está tudo junto. É uma invasão de privacidade na vida dela e na minha, mas eu tento fazer da melhor maneira. A gente não discute essa questão de cartão, a gente não discute sobre nada, a gente só se apoia e elas nunca chegaram aqui para dizer que eu estava gastando, que eu não devia fazer isso. Não, também está aí, minha irmã, por prova que eu nunca fiz nada sem contar para eles o que era que eu estava fazendo, certo? Aí é por isso, é complicado. Mas graças a Deus, essa coisa aí dos irmãos ficar brigando, querendo saber, querendo o que eu fiz, querendo saber o que eu... Não, de jeito nenhum. Nunca aconteceu. E graças a Deus, isso ela ainda é me ajuda, né? a todos. Então, se cada um de nós
que já somos independentes, chegar para ela e pedir ajuda, ajuda. Nem que, às vezes nem precisa pedir, só em ela ver, vai lá e ajuda. Ela pega, mãe, ó, vamos fazer assim, assim, desse jeito, dessa forma, e aí direciona para ela pega valores e dá mesmo, sabe? Então, assim, uma coisa que desgasta muito, que eu vejo desgastando muito nas relações familiares, quando um vai cuidar daquele ente, é essa questão financeira. É a questão de dizer que está se aproveitando, o outro não quer chegar porque quem está por conta. Gente, não pensem dessa forma. Unam os laços, porque essa acolhida, esse amparo é o mais importante. E a minha irmã, ela trata para que não falte nada para minha mãe, tudo do bom e do melhor. Então, a minha mãe realmente é assistida de perto em relação a médicos, medicamento, alimentação, vestimenta, produtos de higiene do bom e do melhor. Então, isso vamos dizer, uma parte do tratamento que é fundamental, tá? Só em ter esse amparo, essa acolhida e essa ajuda de como um todo, só isso, essa parte não desgastar quem realmente está ali no front é importante. E a minha irmã tem várias dificuldades, né? Porque tem a casa, né, onde elas moram, aí tem o marido, tem a filha, tem as coisas da minha mãe, tem as coisas dela, ela é artesã, catequista, faz bordado, costura, então assim, a vida dela é bem movimentada. E graças a isso é que ela tira assim esses focos, sabe? A gente tem uma pessoa agora que ajuda ela, eu fui lá e vi a necessidade de aumentar mais um dia para essa pessoa ir na família, para quê? Porque eu percebi, gente, que a minha mãe está precisando de mais auxílio. Um auxílio no banho, às vezes ela pega uma roupa, tira e coloca junto com a limpa. Então, isso precisa ser acompanhado de perto. Auxílio ali na alimentação dela, cuidado para ela não cair. Então, vendo essa necessidade, essa pessoa é para ajudar mais nos afazeres da casa e a minha irmã tem um pouco mais de tempo de qualidade perto dela, auxiliando nesse sentido, o que também não é fácil, tá? Mas eu falo para vocês, é possível. Se todos derem a mão unidos no mesmo propósito, é possível. E todos que estão convivendo na mesma residência precisam entender isso. Porque a minha mãe, por exemplo, ela já perdeu agora recente, ano passado, ela perdeu uma outra irmã, mas na mente dela, ela já esqueceu que perdeu. Uma outra irmã que perdeu faz tempo, ela sempre fala que vai na casa da irmã, essas coisas. Então, assim, se o todo entender que não precisa ficar falando para ela, ela já morreu, ela não está mais aí, esse todo entender, dizendo, tá bom, a gente vai. Que bom que a senhora esteja lá, é muito mais leve. Porque se nós entender que é um processo, que é uma doença, não precisamos ficar ali percalços, sabe? Trazendo na mente dela coisas que já aconteceram, que ela sofreu, que já viveu o luto, para ela sofrer novamente e viver o luto novamente. E tá tudo certo. É não bater de frente, como eu já falei, é acolher. É parar um pouquinho, pegar na mão e acolher, e aí tudo vai se tornar mais leve. Então, assim, Antônia, eu sofro, você sabe que eu sofro pela distância, mas o que eu consigo fazer, eu faço para ajudar vocês. E, olha, é uma luta que vai ainda, com a força do Senhor Jesus, perdurar muito tempo ainda, porque eu entendo que também a vida é feita de propósito, né? E Deus só tira o nosso propósito quando a gente cumpre ele, e é isso. Fale mais algo. Qual é a sua maior dor em ver a nossa mãe assim desaparecendo? A maior dor é porque, assim, quando você busca, às vezes você chega em casa com um problema seu e quer contar para alguém, quer ter um carinho, quer deitar no colo, quer ter um cafuné, quer ver ela reclamar de alguma coisa que não está certo, de chamar de filha, de te dizer assim, minha filha, mas você está errada, você precisa fazer isso. E ela não tem mais noção. Eu tenho que saber se eu estou certa ou eu estou errada sozinha, descobrir, falar com ela e tudo. Eu procuro buscar nela aquela mãe que eu tinha, que me apoiava, e que conversava, e que brigava comigo quando eu fazia uma coisa errada, e que me acolhia, e que me dizia que eu estava bem, que eu precisava disso. E que às vezes me dava um pouco de dinheiro, né? Porque às vezes eu brinco com ela e digo,
Nossa, mãe, a senhora dá dinheiro para as filhas tudinho, para os netos, e a senhora não me dá R$ 1. Aí ela diz assim, mas minha filha, é seu, o que tem aqui, você é quem comanda, é seu, você não precisa pedir, você tem que pegar. Eu digo, não, mãe, mas eu queria que a senhora me desse pelo menos R$ 1, pegasse e disse, minha filha, pegue. Mas a senhora não me dá, então isso a gente vai perdendo, aquele carinho que ela troca de olhar. Ela olha para você e fica perdida. Não te chama de filha. Me chama sempre de mãe. A primeira vez que ela me chamou de mãe, nossa senhora, eu estava vendo televisão mais ela e deitada no sofá. Eu lembro, ela pegou e chegou aí e disse assim, benção, mãe. Meu Deus do céu, ali foi o maior momento de dor que eu senti. Eu não sabia se eu chorava, se eu brigava, não sei, eu fui movida por um sentimento na qual eu não entendia, de revolta, de raiva, angústia, medo. Aí eu peguei e fui disse, não, eu acho que ela tá me chamando de mãe para me dar a benção a ela. Eu acho que eu esqueci de dar a benção para ela, que aqui a gente não dorme sem dar a benção a ela, né? Como você sabe. Mas aí aqui dali ficou. Aí quando eu dei a benção a ela, ela ficou me olhando, meio perdida, mas me abençoou. Daí ela foi se deitar e eu fiquei muito triste. Aí fui eu acostumando. Quando eu conversei com você, você pegou e foi me explicou tudo e me ensinou e me ajudou. Então aí eu fui melhorando. Mas ainda dói, porque quando ela vai chamar meu nome, ela me chama de mãe, ela diz que os meninos todos são irmão dela, e que é como se eu, para ela, fosse a mãe de vocês, que eu não sou filha, não sou irmã de vocês, sou mãe. E ela não aceita que minha filha é minha filha. Ela acha que Sara é irmã dela. Às vezes também ela confunde que meu marido é o marido dela. Aí isso dói demais, porque você não sabe. Às vezes a gente quer dizer, não, mãe, não é assim. Não, mãe, não é. Aí eu fico perdida, aí pego a chorar, aí saio pro meu quarto, e ali eu fico em oração, ali eu vou fazer um bordado, um crochê, uma coisa, aí depois eu volto, porque é muito triste, e não tem como a gente lidar, porque antes de ser cuidadora, eu sou filha, e eu não sou profissional, aquela cuidadora profissional que aprendi e aprendeu a lidar com essas emoções antes e cuidar dela, né? Ao contrário, eu simplesmente aprendi aprendendo mesmo. Tive que deixar de ser filha para ser cuidadora e tenho que aceitar. É muito dolorido, mas a gente tem um sentimento confuso, tá? O sentimento da gente, a gente não sabe quando é a hora que ama, a gente não sabe a hora que sente dor, a gente não sabe quando é a hora de abraçar, de acolher, a gente fica perdida. Mas aí a gente vai e pensa, não, é a idade, eu tenho que entender, ela está perdendo tudo isso, a gente sofre junto, não tem como você não sofrer, tá? É uma coisa que eu já tentei buscar, já conversei com várias pessoas, com médico, com amigo, e todos dizem a mesma coisa, não vai ter como, você sempre vai ser a mãe dela, ela não vai mais te ver como filha. Aí isso a gente fica perdida, porque eu aprendi a dizer sim sempre para minha mãe. Não dizer não, não confrontar, não. E agora dizer não, ela querer sair, querer ir em algum canto que não pode, eu não poder ir na hora, e eu dizer para ela, mãe, a senhora não vai agora e tudo. Não, nós não vamos, a gente vai ficar aqui, a gente vai outro dia, daqui a pouco a gente vai. É muito difícil, é muito duro pra gente, sabe? Você teve esse dia aqui e você viu como é. Muito difícil mesmo. A gente fica procurando encontrar aquela mãe que nós tivemos que era forte e que acolhia, sempre quando você chegava aqui, acolhia e que fazia uma comida e que fazia uma coisa que a gente gostava e que a gente gosta. E agora ela só ri, só conversa e tudo. E tem hora que olha para você e troca os nomes e te chama de uma, te chama de outra. Isso no coração da gente, a gente vai se sentindo perdido. É como se a gente também não tivesse identidade, sabe? Tem vezes que eu acho que nem eu sei quem eu sou. Quando ela fica assim, porque a gente tenta acolher, mas não tem como você voltar aquilo lá. E quando ela lembra, nossa, quando ela faz uma coisa que a gente sabe que ela lembrou da gente, é uma alegria tão grande que a gente ri, chora, abraça e tudo. E fica feliz da
vida, quando ela lembra e que diz assim, você é minha filha, ela é minha neta, você vive comigo, você é assim, assim. Aí eu lembro dela e tudo, mas ela lembra de mim, eu fico feliz. Mas quando ela esquece, eu fico triste. Eu ainda não consegui acostumar com isso tudo. É desse jeito mesmo. É esse misto de sentimento que invade, né, a nossa vida, nosso cotidiano. E a gente só tem que parar e pensar assim, não, eu preciso fazer. Eu preciso fazer. Né? Inclusive, a Dani colocou aqui, a minha avó paterna não lembra mais de ninguém, mas todos nós revezamos para cuidar dela. A sua família faz como a minha, todos se juntam para dar um bem-estar a ela. Exatamente, Dani. Sileuda, é importante ver muitas famílias que não têm essa empatia, paciência com os idosos. Fazem muito, é abandonar, é muito triste. Isso é verdade, Dani, abandonam mesmo, viu? Cida colocou aqui, que live. Obrigada, gente, vocês que estão aqui. E aí, minha irmã, esse amparo que você tanto esperou durante todo esse ano chegou, né? Eu falei para ela, eu sempre deixava ela tranquila. Eu sempre estou direcionando. Mas aí eu cheguei lá e realmente eu disse, ó, agora fica em paz, deixa que eu tomo conta. E realmente eu fui, gente, para cuidar. Eu não saí de férias, eu trabalhei e muito. Então eu cuidava da casa, cuidava da alimentação, cuidava da minha mãe, levava ela para passear, levei minha irmã para passear. Então, assim, essa acolhida de deixar a pessoa mais leve e mais de lado para a pessoa ter um tempo para si é muito importante. Vocês, familiares, que têm uma pessoa que é responsável pelo idoso, que cuidam, revezem, cheguem lá um dia e digam, não, deixa que hoje, deixa por minha conta, fica tranquila, fica em paz. E eu sei que eu fiz isso. E eu sei que a minha irmã, de uma certa forma, ficou um pouco mais leve, porque eu estava lá para assumir esses 22 dias que fiquei lá. E, de fato, eu fui lá e fiz. Porque é isso que nós devemos fazer. Olha, foi muito bom. Eu ficava me perguntando, a minha irmã, ela é profissional, quando ela chegar aqui, que vinha com o marido dela, que ela vê mãe, eu não sei qual vai ser a reação dela, porque a gente entende que cuidar dos outros é bem mais fácil. Eu não estou dizendo que não é cansativo. Há uma diferença em a gente cuidar dos outros por profissão, como eu sempre disse para você, né, que cuidar por profissional é uma coisa. Agora, quando você passa a cuidar daquela pessoa querida, da sua família, é completamente diferente. Às vezes você conhece, tem conhecimento das coisas, como agir, mas você se sente perdida. E você dominou tudo. Eu fiquei assim, eu ficava olhando e observando. Eu não fiz quase nada, mas ficava observando para ver. Você tranquila, você coordenava tudo aquilo dali, fazia a vontade dela, o desejo dela e tudo. E eu ficava olhando e eu dizia, meu Deus, eu acho que mãe está com uma pessoa errada. Porque eu sou estressada, como você vê, ao extremo. Eu não tenho muita paciência assim, de estar ali levando tudo ali mimimi, como se diz, né? Como eu canso de dizer para você, como é e tudo. Tem vezes que eu me estresso, tem vezes que eu choro, tem vezes que dá vontade de sair. Só que eu nunca tenho vontade de abandonar. Deus me livre. Eu me vejo uma pessoa que jamais eu quero fazer isso, mas tem dia, como eu disse para você, que dá vontade de a gente sair correndo, gritando aqui no sítio e pedindo socorro com a pedra na cabeça. E para o povo chamar a atenção, para o povo ver que você não está bem. Mas aí, graças a Deus, você veio, me ensinou, aprendi muito, cuidou muito bem da nossa mãe. Eu pude descansar e pude colocar em prática agora que eu estou sozinha, as coisas que eu aprendi com você. Claro que eu ainda tenho muito que melhorar. Mas depois que você veio, que eu vi uma profissional cuidando e tudo, com todo aquele cuidado, com todo aquele carinho, não vai ser fácil, né? Eu já quero 24 horas por dia. Mas eu acredito que foi muito bom. E para mim, como ele disse, você não cuidou só da nossa mãe. Você não cuidou só de mim. Você cuidou da minha família. Você cuidou do meu marido, você cuidou da minha filha, você cuidou de mim, cuidou dos meus irmãos. Eu vi a acolhida que você fez. Nossa, é maravilhoso a gente poder contar com alguém. Às vezes a gente está cansada, a gente está perdida, quer desistir. Mas você, mesmo longe, você me deixou bem.
você me acolhia, você me falava, mas eu senti de perto ali. Eu convivi com você ali, vi, você dominou tudo e eu pude ver. Eu tenho muita coisa que aprender. É muito difícil. E eu ficava me perguntando, quando ela chegar aqui, ela vai ver que é difícil conciliar uma coisa com a outra, porque a nossa mãe, quando ela lembrava que nossa mãe, ela é aquela senhora que acolhia, que fazia tudo por nós e que agora não sabe quem nós somos é, né, é um extremo, o mundo cai. Nós não sendo os pés no chão, não. Caça terra nos pés, não acha. Mas graças a Deus você me ajudou muito. Tá, minha irmã? Obrigada. Eu sou grata por você ter vindo. E você sempre me acolhe quando eu preciso. Você sempre é meu braço forte. Você sempre foi. E eu fico imaginando como vou enfrentar isso tudo, que você está longe. Você sabe que você sempre foi a pessoa que me acolheu. E a gente sempre teve, não é só irmã, né? Nós somos amiga e somos cúmplices e gostamos, nós nos amamos. Você me ama, eu também te amo muito. E eu acho que é o amor da nossa família que fez isso. Obrigada por você ter vindo preparada para me ajudar. Eu não vou dizer nem da nossa mãe, porque da nossa mãe você já cuida, já é um carinho que você tem, o seu, você não é o dever, que acho que a gente não tem dever de cuidar dos pais, a gente tem prazer. Só que é assim, a gente tem dia que se sente numa obrigação de cuidar mais, de dar mais atenção. E eu pude ver que você domina tudo. Eu acho que é por isso que você era quem era para ficar aqui, viu? Para ficar mais nós, cuidando de nós aqui. Mas Deus tem um propósito para a gente. Verdade. Cristiana até colocou aqui, que lindo seu relato, amiga. Eu tive aí, vi seu carinho e cuidado com ela. Te admiro muito. Viu? Você é uma pessoa forte, uma guerreira, talentosa e uma filha incrível. Uma mãe maravilhosa. Isso é verdade, prima? Francier, verdade. A gente se viu só 2 vezes, mas todos nós entendemos e até bonito de ver vocês assim reunidos em ação. Colocou, até emociono, já penso na minha no futuro, exatamente, Fran. Como é bonito esse contato, esse vínculo de vocês, emocionante. Chorando aqui, Cida é muito emotiva. Francier, não vai ser fácil, mas você está no caminho certo. Está ótima, muito bem treinada e, como você fala sempre, com Deus e família unida. Eu também chorando muito aqui, Cristiane. Aniversário da minha irmã hoje, temos um vínculo assim, desde pequena, vendo essa live, me emocionei muito. Gente, assim, os nossos laços, né? Minha irmã, primeiro eu quero falar. Eu falo sempre, não existe um jeito certo ou errado de cuidar. Eu cuido de jeito certo, você cuida de jeito errado. Não. Existe uma dinâmica que precisa ser cumprida. Você vai cumprir numa hora de um jeito, outra hora de outro. O importante é fazer. O importante é estar. O importante é acolher. O importante é se colocar no lugar. Isso cada uma tem seu jeito de fazer, mas não podemos deixar que aquele idoso que nos criou, nos colocou no mundo, nos ensinou sobre família, nos deu a vida para nos criar, para não deixar faltar o alimento, porque nós sabemos o quanto foi difícil. Na hora que ela precisa, a gente cuidar de qualquer jeito. Porque, gente, o idoso com Alzheimer, na maioria das vezes, quando ele está ali perdido, com aquele olhar vazio, é porque a mente está apagada. Ali ele vai sentir medo, ali ele vai sentir medo de ficar sozinho. Quando ele, às vezes, pede para ir para casa. Na minha mãe é no lugar físico, que a gente sai e ela fica procurando a casa. Mas pode ser ir para casa porque a casa ela queria o pai, queria a mãe, queria o colo. E isso nós devemos entender e se colocar no lugar. Meu Deus, e se fosse eu ali? Como era que eu ia gostar de ser cuidada? Então, a gente tem que ter isso em mente e cuidar daquele jeito que... Como era que ela ia gostar de ser cuidada? Então, essa empatia, essa humanização, esse laço afetivo de todo mundo junto, sem criticar, sem dizer que está errado, não cuida desse jeito que está errado, não. Cada um deve cuidar do seu jeito, mas
levar adiante aquela vida que se você não fizer nada, deixar ela estagnada ali, ali ela vai ficar, vai se acabar, vai definhar e vai morrer. Então, assim, isso você tem muito bem clarificado na sua mente, você cuida dela, assim, de forma esplendorosa. Eu sou eternamente grata porque você cuida, todos nós cuidamos, uns mais, um pouco mais distante, outros mais presentes, outros mais preocupados, mas cada um cuida do seu jeito. Então, assim, família deve ser a base. Por quê? Hoje é a minha mãe, amanhã pode ser eu, pode ser você. Você tem a sua filha que você está servindo de exemplo para ela. Então, futuramente você precisando, ela vai se espelhar no que você está fazendo hoje. Você tem um esposo que lhe acolhe, que lhe ampara, que ajuda muitas das vezes. Você sempre fala, eu tô tão assim que eu começo a chorar. Ele diz, não, fica quieto no canto, deixa comigo. Isso não tem preço. Então, é sobre isso. É verdade. O meu marido, ele cuida muito bem da nossa mãe. Às vezes, quando eu preciso sair tudo, ele faz leite, ele ajeita comida para ela, coloca ali, dá atenção, faz ela rir. Lembra que nós estávamos tudo aqui sentado, eu fazendo crochê e todo mundo no celular, e eles olhou para ela e disse assim, eu vou comprar um celular para a senhora. Eu disse, hã? Todo mundo no celular, só a senhora, dona Lia, que está sem celular. Pois eu vou dar um para a senhora. A senhora, ela disse, pra quê? Para a senhora ficar jogando também, viu? Tu vê como é que ele trata ela? Todo mundo vê que ele trata ela bem, graças a Deus. É como eu digo, né? Minha família, Deus me deu e colocou mais um que cuida. Tem também, né, a minha cunhada, que é a Lourinha, que me ajuda muito. Minha irmã Cileuza, a Lia, que está longe e tudo. Tem meu irmão Jailson, que, como minha irmã falou no começo, eu faço parte da igreja e sou catequista. Aí, quando é no domingo, que tem catecismo, ele vem da cidade para ficar com minha mãe. Aí ele fica. O horário que eu estou na igreja, ele fica. Quando eu chego aqui, é que ele sai. Aí, quando ele não vem, é meu marido. A gente sempre fica alternando assim, porque eu também preciso cuidar do meu espírito, né? Da alma, para dar força, porque tem que ter Deus e também tem que rogar e orar. Pedir a Deus, né? Tem que ir na casa de Deus, do Senhor, buscar força, rezar, mostrar lá. E graças a Deus isso também eu tenho no meu coração. E é o que não faz eu fraquejar. É a família que eu tenho, os amigos, meu marido, minha filha, e as orações. E Deus, primeiramente Deus, que ele me instrui muito bem, porque se eu fosse ver a pessoa que eu era e que eu sou hoje, estressada e tudo, sem Deus, eu não ia conseguir, porque não é fácil. Também temos uma vizinha que ajuda muito, que é muito presente, quando precisa ela fica. Então, assim, sítio é diferente de cidade, né? Na cidade, eu até penso, ora, se ninguém tiver ali na base para cuidar, se a minha irmã não suportar, eu sou capaz de trazer a minha mãe para eu cuidar. Eu paro e penso. A gente aqui em São Paulo, a gente não vive, a gente, tipo assim, é enclausurado de casa para o trabalho. E lá no sítio, gente, é espaçoso, é amplo, tem as galinhas que ela alimenta todo de manhã, assim, os pintos, eu colocava ela para dar comida, varrer ali as folhinhas dela, é ar livre, ela entra e sai, vai na calçada, vai numa igreja, vai na vizinha. Então, é uma qualidade de vida diferente. Então, se quer aí progredir ainda mais, tranca um idoso com Alzheimer dentro de 2 cômodos. Aí você vai ver realmente o círculo se fechar. E temos vizinhos que ajudam, todo mundo dando força com a palavra, com um gesto, com um acolhimento, e tudo isso é importante. Por isso que eu sempre falo na rede de apoio. Rede de apoio, gente, minha irmã, ela tem a equipe dela que ela formou agora em catecismo, daqui a pouco vem outra, aí tem a vizinha, tem os irmãos, tem a pessoa que ajuda ela, tudo isso é uma rede de apoio. Na hora que ela chegar e dizer, ó, não tô bem hoje, vai ter sempre alguém ali para apoiar e dizer, pode ficar tranquila que eu tomo conta. Então, assim, é importante nós que cuidamos cotidianamente, durante 30 dias no ano, ter essa acolhida dos que estão ali próximo, formando essa rede para você não se sentir sozinha. Porque senão você também adoece. E se você adoecer, ao invés de ser um, serão 2. E vai ser mais difícil ainda. A Lucinete colocou aqui, ó, parabéns, Cileuda, você nasceu para isso. Gosto muito de ver seus status. Você é uma guerreira. Obrigada, prima. Somos, né? Família é a base de tudo. É sim, com certeza.
Que lindas vocês, quanta emoção que vocês continuem assim e vamos fortalecer ainda mais. Em nome do Senhor Jesus. Amo vocês, Tete colocou. Obrigada, prima. Essa interação da família é essencial, tanto para o idoso quanto para o cuidador familiar. É sim, Cida. Estou assistindo e estou muito emocionada. Parabéns, minha irmã, Lia colocou. Que Deus te proteja sempre, com muita saúde. Amém, minha irmã. Então, gente, Amém. é sobre isso, sabe? É você chegar, você fazer, você direcionar, você acolher, você está sempre ali disposta e atenta para ver os detalhes, onde você vai interferir, onde você vai deixar um pouco mais de lado, porque precisamos fazer isso. Isso é um aconchego, uma acolhida que você, mesmo ela não verbalizando, no caso da minha mãe, quando a gente oferece um lanche, tira ela daquele contexto de agitação e leva ela para fazer um lanche. Gente, é sensacional. Minha mãe, ela ficava olhando, ela é calma, tá? Eu não posso ser que ela vá chegar na fase da agressividade, devemos estar preparados, porque é do Alzheimer, mas quando ela está ali na síndrome do entardecer, se você for dizer, não, mas hoje nós vamos dormir aqui, hoje nós vamos ficar aqui, aí eu digo, onde é a casa da senhora? Vamos lá, ela fala, eu não vou falar não que você já foi lá, você percebe um pouco de braveza, sabe, de rispidez, ela olha, quê? Ela fala assim, né? Quê? Como se fosse brava, então assim, não bate de frente, acolhe, pega na mãe, direciona, vamos. É sempre o melhor a se fazer. E ter esse feeling aguçado para saber aquele momento que você vai ofertar um lanche e ela vai ficar feliz, ela vai gostar. Eu desenvolvi uma técnica que eu sempre faço, deixei até lá, peguei milho com feijão, misturei tudo e eu chamei ela, vamos catar para colocar no fogo. Quem foi que fez isso? Eu sempre dizia, foi fulano, foi ciclano, e tem um monte. E ela começou a separar, mas xingando que tinha feito aquilo. E aí separamos tudo. E o importante, gente, é nós tirar, como eu falei para minha irmã, não adianta verbalizar, não faz isso, não é assim, não tá certo. Ela não vai entender que não tá certo. É tirar daquele contexto. Vem cá, vamos tomar um lanche? Vou fazer um lanche, bora? Bora. Vamos dar uma volta? Bora. Vamos separar esse feijão? Porque ela vai esquecer daquele momento e vai entrar numa outra vibe. Então, nós ter esse entendimento com clareza e olhar a acolhida é a melhor coisa. Eu postei até uma foto ontem nos stories, eu sentada no sofá e ela deitada aqui no meu ombro. Sabe uma criancinha que dá vontade de se colocar no braço e deixar ali numa bolha? Para a pessoa não sofrer, para a pessoa não se machucar? Tão linda aquela foto que eu acho, foi até minha esposa que tirou. Então, assim, ser essa família unida no mesmo propósito, entender que ali é uma doença, porque ela em sã consciência não faria coisas que ela está fazendo hoje. Ela vai esquecer mesmo, de fato, quem somos nós, o nome de cada um, quando vê, mas nós não vamos esquecer quem é ela, quem foi ela. Então, isso é o que nos deixa mais tranquilo e que acende, sabe, uma velinha assim e entender assim, não, eu estou cumprindo meu propósito, eu vou cuidar até o fim. Porque eu sei que foi Deus que colocou esse propósito no meu coração. Se Ele me deu, é porque Ele sabe que eu tenho capacidade de cuidar. Então, todos nós, cuidadores, profissional e familiar, gente, temos que ter em mente sempre o seguinte: Alzheimer é progressiva e degenerativa. E isso evolui a cada dia. Não adianta estar com Alzheimer hoje no quadro e dizer ela vai melhorar. Não, não vai. Nós aqui devemos nos adequar, nos rebolar para cuidar da melhor forma. E esse acolhimento é a melhor opção. Como eu sempre falo, tá ali numa agressividade, deixa um pouquinho ali. Não vai insistir, não vai se estressar, não vai bater de frente, porque todo mundo vai sofrer. E daqui a pouco passa. E tá tudo certo. Então, assim, eu fui, né? Gostei muito, meu Deus, passou tão rápido o tempo. Levei ela para passear, levei ela para comer fora e ela, nossa, é muito prazeroso. Então, assim, mas a nossa vida tomaram rumos diferentes. Eu precisei vir para São Paulo. É aqui que eu estou vivendo no momento e assim, não é um momento que todo mundo pode voltar lá e todo mundo ficar junto, porque não tem essa condição, por conta de cada um ter seus compromissos. Então, assim, mas eu estou sempre presente, eu ligo para ela todos os dias, chamada de vídeo. Aí, às vezes, ela reconhece, é Nina, que ela me chama de Nina.
Aí ela fala, não é ela que vem aqui todo dia? Sou eu que vou aí todo dia. Então, falando com ela de vídeo é como se eu estivesse lá com ela. E eu fico assim, emocionada mesmo. O impacto de ver ela daquele jeito, assim, doeu meu coração. Mas também eu entendo que estamos aqui para cuidar. Cuidar da melhor forma. Cuidar de forma humanizada, de forma carinhosa, fazendo ela se sentir acolhida. E não precisa ter medo, porque ninguém vai abandonar ela. Isso é o mais importante que nós devemos fazer nesse momento e daqui para frente continuar do mesmo jeito. É verdade. Pois é, gente. E alguém tem alguma pergunta para fazer para minha irmã? Para você colocou. Parabéns, que Deus abençoe vocês e sua família. Deus te deu esse lindo dom de cuidar e ensinar pessoas a cuidar dos seus. Foi sim, prima. Ô, Franciele, prima colocou. Parabéns, Zileuda, que é a minha irmã, que é a Antônia, né? Que Deus te dê muita paciência para você vencer nessa batalha. Até o dia aqui, se Deus quiser. É sim, Teté. A Se Deus gente quiser. vai indo até o Obrigada. dia que Deus permite, né? A gente não quer que ninguém se vá. Nossa, a gente cuida de um jeito, gente, que é só isso que temos aqui para fazer. Se alguém tiver alguma pergunta para minha irmã, pode fazer. Mãe está te vendo agora. Oi, dona Francisca, boa noite, tudo bem? Como é que a senhora tá? É a mãe de Franciele, eu não fui vê-la. Mas olha só, gente, o objetivo dessa live foi eu falar para vocês o contexto que a nossa família está passando no momento, tá? Então, eu fui lá, dei uma leve organização no ambiente que ela precisa, algumas coisas para ter mais fácil acesso, porque a minha irmã é sozinha para resolver tudo. Então, as coisas são longe, tem que ir na cidade comprar algumas coisas. Então, preparei caixinha, porque a minha mãe cai bastante, gente, e isso vai ficar mais frequente. Organizei tudo que eu vi que era necessário para proporcionar leveza, qualidade de vida e auxílio mesmo, sabe? Não que já não tivesse, mas algumas coisas. Eu fui lá, organizei, deixei certinho. Direcionei minha sobrinha, tem 10 anos, mas parece uma moça já, ajuda a mãe dela e muito, acolhe mãe, cuida de mãe. Então, assim, todos no ambiente precisam ter essa noção de acolhida apenas. Você acolhendo já é 80% do tratamento, do cuidado. Então, isso é muito importante. Saber a hora de seguir em frente, saber a hora de acolher, de direcionar. E isso, Deus proporcionou que eu fosse essa viagem para dar para programar essa forma assim mais leve de cuidar. Então, assim, eu sou eternamente grata a Deus por Deus me dar esse entendimento, de eu estar aqui ajudando vocês, ajudar a minha irmã, meus irmãos, meus sobrinhos. Então, assim, sejam pessoas que se importam com o outro, sejam pessoas que vivem a dor do outro, seja uma pessoa empática, que acolhe, seja uma pessoa compassiva. Se você tem compaixão no seu coração, você consegue ajudar o outro com uma simples palavra, com um simples abraço. Não precisa criticar, não precisa julgar, não precisa apontar o dedo. Apenas tenha essa compaixão no seu coração. E minha irmã, olha, muito obrigada por você cuidar da minha mãe, por você ser essa mulher que você é, por você ser tão inteligente, você tem uma inteligência assim que não chega nem no rastro da minha, não sei fazer nada de artesanato, você não faz tudo, gente, tudo que vocês imaginarem. Então, Deus deu esse dom para ela também, olha só. Ela costura, tá? Então, ela cuida da minha mãe e faz as coisas que ela gosta, e isso é importante também, né? Então, meu muito obrigada, tá? Quem tiver alguma pergunta, pode perguntar. Deus abençoe vocês com saúde e sabedoria para continuar cuidando com esse amor e carinho. Obrigada, prima. Iremos, em nome do Senhor Jesus. Obrigada por essa live. Antônia, o que você acha mais difícil no dia a dia? Isso foi Dani que perguntou. O mais difícil, Dani, é porque assim, ela se sente perdida. Ela vai várias vezes na geladeira, ela procura algo que não sabe o que está procurando, ela volta e fica aqui perdida, pergunta onde é que nós estamos. Aí eu digo que é a minha casa, que ela mora comigo, ela pede para ir na casa dela, às vezes eu mostro para ela. E o difícil é ver que ela não sabe onde está.
Aí vai pro quarto dela. Quando ela chega no quarto dela, ela vai e diz assim: eita, aqui é o meu quarto. Aí quando é depois, no mesmo instante, ela volta com a mesma história. Então isso é difícil pra gente, porque a gente se sente perdida. A gente não sabe como agir. A gente já levou, leva ela, passeia. Quando volta, a mesma coisa. E tudo é muito difícil. E o difícil é naquele momento mesmo que eu digo que ela não me vê como filha e me chama de mãe. Se esquece. Às vezes eu falo com ela, peço para ela fazer uma coisa, ela me responde mal. Aí eu digo, e agora, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Ela vai me responder mal, dá vontade de responder à altura, sabe? Dizer que não é assim e tudo. Tem vezes que a gente explode. Aí é muito difícil controlar a minha ansiedade, porque eu sou uma pessoa muito que tem muita ansiedade por conta disso. Eu tenho medo do que vai acontecer. Então, para mim, é muito difícil sair. E às vezes eu fico conversando com minha irmã, porque na situação que a gente se encontra, às vezes está todo mundo aqui em casa. Mas só quem encontra ela quando acontece uma coisa sou eu. A gente teve aqui a semana passada e ela adoeceu. Ela ficou colocando sangue do nariz. E eu acordei, quando eu acordei, eu vi ela batendo e disse, nossa, a mãe já está acordada. Aí quando eu entrei no banheiro para ver, eu mandei ela voltar a se deitar, que estava muito cedo. Quando eu vi, ela veio, ó, minha filha. Nessa hora ela lembrou que era a filha dela. Olha, meu nariz está saindo sangue. Nossa, menina, ali eu fiquei. Não, aí eu lembrei. Aí eu não tô sozinha. Aí bati na porta do quarto e disse: olha, Nina, que eu chamo ela de Nina, né? Carinhosamente. Mamãe tá assim, assim. E agora? Só que aí eu fiquei, aí depois eu disse: calma, você não está sozinha. A Nina saiu, cuidou dela e eu fui relaxar. Porque é muito difícil você ver a pessoa ali que você ama precisando de uma coisa e você fica nervosa sem saber o que fazer. Aí você para. Esse é o momento mais difícil da minha vida, é lidar com ela perdendo o contato de pegar nas coisas, tremendo, comendo, derramando. É isso aí, porque é difícil, é tudo que a gente é acostumada a ver, ela sair, lavar, só que ela ainda lava suas calcinhas, sabe? Não lava mais roupa, quer, mas eu não deixo. O medo dela se machucar e tudo. Quer cozinhar. Às vezes eu chamo ela para me ajudar e tudo. Mas tem vezes que eu acho melhor ficar quietinha, que eu tenho medo de acontecer. Isso é difícil eu lidar com tudo isso, porque eu não quero que aconteça nada com ela. Mas eu tenho que entender que ela tem que fazer as coisas dela, que ela gosta. Então isso é difícil, eu dizer não para ela. O mais difícil é eu dizer não para ela e que não vai acontecer, que eu não vou fazer aquilo, que não está ao meu alcance, que não dá certo. É, o momento mais difícil é a hora do não. A Cida colocou aqui, Antônia, na hora da alimentação, como é? Responde aí. Na hora da alimentação é tranquilo. Ela, como ela tem um pouco de. A gente até acha um pouco que é mal de Parkinson, né, minha irmã? Que chama? Ela treme Ela... bastante, gente. Esse tremor É. dela já é bem antigo. Aí possa ser que seja uma Mas, coisa comparada com a outra. é. Mas, ó, Ela a gente derrama prepara, muito. a gente faz o prato dela, coloca na Ah, mesa, coloca um aventalzinho, ela toma café sozinha, se alimenta sozinha, se alimenta come, muito bem. come, O lanche, alimenta. tudo que você ofertar para ela, ela come, né? É, e ela, quando é a hora da janta, que a gente começa, ela começa a perguntar, e aqui hoje não tem janta? Você não vai fazer janta? Tem que fazer janta e tudo. A gente vai lá, coloca a comida dela, ela come. Graças a Deus, a alimentação, ela não tem fastio. Tudo que a gente bota, ela come. Ela não diz assim, ah, eu não quero isso, eu não gosto disso. Ela não quer. Quando ela não quer, ela fica tirando e tudo, mas ela come de tudo, ela come. E se deixar, ela come até o que ela não pode. É, Mas e graças a Deus ela não tem dificuldade. ela já está numa fase que eu até falei para minha irmã, ela está comendo muito rápido. Aí eu falo, não, mãe, primeiro Verdade. engole o que está na boca, depois a senhora coloca outro. E aí, isso já acendeu um filho para mim, que daqui a pouco ela vai comer, saiu da mesa, ela vai dizer, nessa casa não tem almoço não, e nessa casa não tem janta não, já tô com fome. E aí, o que é que você faz? A senhora acabou de comer. Não. Olha, daqui a pouquinho o almoço sai. Come esse biscoito. Come esse pedacinho de fruta. Daqui a pouco a janta sai. Come essa fruta, toma esse suco. Porque ela não vai, ela esqueceu. Então, como a memória recente está sendo apagada, ela vai estar saciada, mas a mente dela vai dizer que ela não comeu e ela vai pedir mais comida. E também vai acontecer ela dizer, eu não vou almoçar, porque eu já almocei. Então, assim,
são momentos e momentos, são várias fases do Alzheimer, mas a gente entender como agir em cada uma delas facilita bastante. Mas a alimentação dela é muito boa. Poliana colocou, Deus abençoe vocês, todos. Lindo ver todo esse amor. Poliana de Né, né, Banda? Minha amiga aí de São Paulo. É Poliana mesmo. Tá. Tem novinha, que é ali do Sítio Saco, né? Que é minha amiga também, que tá na live. Eu vi o nome dela aí. Daniela colocou, Cileuda, teve algum comportamento da sua mãe ou algo inusitado que você nunca havia passado e pode adaptar ou algo assim? Olha, teve no sentido de que, por exemplo, ela esteve adoecida quando eu tive lá, ela gripou, gente. Quando eu cheguei lá, todo mundo gripou. Minha irmã gripou, minha sobrinha, minha mãe gripou, por isso que teve esse sangramento. E ela começa a tossir, começa a escapar um pouco de xixi. Então, assim, ela sempre se preocupa em estar trocando, tá? Ela não fica molhada. E aí ela começa a juntar as calcinhas que ela tira com xixi e coloca junto com as outras, coisa que ela não fazia. Tira uma roupa e coloca junto com as limpas. Então, isso é algo que está acontecendo que você precisa ter essa percepção para não deixar juntar e não dizer que ela está errada ou está certa, porque ela não vai entender. Então, assim, mas outra coisa, fora isso, o que mais me impactou mesmo é ver ela perdida no meio no olhar, é um olhar vago. Às vezes, quando a minha irmã sai, quando eu fiquei lá, nem tanto. Quando a minha outra irmã tava, que a minha irmã sai, ela fica entre sai, entre sai, entre sai. E mãe não vem agora, não. E mãe tá demorando. E que hora que mãe vem? Dessa vez eu mantive tanto ela ocupada que ela só praticamente nem perguntava se a minha irmã estava perto de chegar ou não. Porque é isso que nós devemos fazer. Manter o idoso com a mente ocupada. Seja numa revista, separar legumes. Eu fazia o almoço, colocava ela para refogar o arroz, colocava ela para descascar os legumes para colocar. Então, assim, você manter ele ocupado, ele vai desviar daquilo que vai ficar repetindo ali várias vezes. Por isso que eu sempre falo, ter essa sensibilidade de manter ele ocupado é fundamental. Mãe falou que você quer estar bem. Ah, tá bom, obrigada. Que Deus... Pauliana colocou, que Deus abençoe você. Ah, eu já li esse daqui. Deixa eu ver se tem mais algum. Tem não. E aí, gente, é sobre isso. Esse contexto, sabe, desafiador, quando o Alzheimer chega na nossa família. Você para, respira e diz assim, agora é minha vez. É minha vez de matar um leão por dia. Porque nós nunca sabemos como que vai ser o dia de amanhã. Então, não vamos sofrer pelo dia de amanhã se ele nem chegou. O importante é o hoje, é o agora. Faça agora, faça hoje, para amanhã você não se arrepender. Acolha hoje, se você vê que ela está nervosa, ansiosa, aquilo é medo, senta perto, pega na mão, acolhe, abraça, cheira. Tô aqui, tudo vai dar certo. E isso tem um poder enorme, que se todos soubessem quanto é poderoso isso, ao invés de brigar e questionar, se exaltar, que não faz isso, que não faz aquilo, fazer apenas isso. E aí aquela pessoa já vai ter aquela segurança. Porque o idoso com Alzheimer, o que ele mais sente é medo. Medo do abandono, medo de ficar sozinho. Ele queria o pai, queria a mãe. Às vezes, quando ele diz que quer ir para casa, ele lembra da casa porque tem o pai e tem a mãe. Quando está chovendo, ventando, com trovão, ele vai ter medo. Então, tudo isso é uma parte que nós precisamos dessa sensibilidade para poder cuidar. E também, minha irmã, você fala que eu sempre fui atenciosa, carinhosa, olha só, foi só 22 dias. É diferente de quem vive cotidianamente. Eu sei que vai ter o dia do estresse, vai ter o dia da raiva, vai ter o dia do rancor, o dia de responder, e é normal, tá tudo certo. Não precisa ficar se culpando por isso, cada um no seu momento. Porque quem vive cotidianamente acaba se estressando, mas a carga é mais pesada. Então, a melhor coisa a fazer é o que eu já falei até agora, sabe? Colher, acolher, cuidar. E quando vier os momentos de nervosismo e de estresse, vai lá pro seu cantinho e tá tudo certo. Só pede para alguém, olha aí para não cair, deixa eu ali no meu cantinho e aí depois tudo volta ao normal novamente. E olha, parabéns, você é uma mulher guerreira, uma filha exemplar, uma mãe sem palavras, sem condições da gente criticar qualquer coisa, porque você realmente leva tudo assim, no pé da linha para que as coisas realmente fluam, que as coisas realmente acontecem. E é sobre isso, é sobre amar, sobre amor, sobre ser recíproca e receber também essa reciprocidade.
Então, meu muito obrigado mesmo de coração por você existir e cuidar assim da nossa mãe. E vamos orar a Deus para Deus preparar cada vez que nós possamos ir aí mais, eu, a minha irmã que mora no interior, os irmãos que moram aí, mais acolhedor, mais perto, mais se fazer presente. E é só sobre isso, a gente tem que fazer isso, continuar fazendo desse jeito, tá bom? Sinta-se amado e acolhido. Obrigada. Obrigada a vocês. Eu tenho uma família maravilhosa, gente. Não é porque eu esteja falando não, assim, em rede não, mas eu sempre deixei bem claro para meus irmãos, meus sobrinhos e tudo. Eu sou uma pessoa fora de série, como se diz. Eu chamo a atenção quando é preciso. Quando ele chega aqui que faz uma coisa errada, eu pego no pé, puxo a orelha de um, puxo a orelha de outro, boto tudo que eu sinto para fora. Não sou de guardar nem nada. Chamo a atenção, peço a eles para cuidar da mãe, peço a eles para me dar atenção, porque tem hora que eu me sinto carente, mas eles sempre me dão atenção e tudo. E quando eu brigo com eles, eu digo, vou brigar porque eu amo vocês. E quando eu nunca briguei, engraçado, que eu nunca briguei com minha irmã Cileuda. A gente já ficou assim um pouco indiferente por algumas coisas e outras, mas a gente nunca brigou. Mas também eu nunca foi preciso corrigir ela, por incrível que pareça. Mas os outros sempre eu gosto de corrigir por alguma coisa, mas porque eu amo e eu tenho medo de acontecer alguma coisa com vocês. Vocês sabem como eu sou. Tem hora que eu demonstro, e quando eu amo, eu demonstro mesmo. Não sei demonstrar de outra forma, a não ser dizendo que amo, brigando e brincando, e sempre gosto de ter vocês perto de mim. Como você vê que quando tem alguma coisa, eu tento trazer a família para cá. Quando é Natal, Ano Novo que tem, a minha mãe é quem banca e a gente se reúne e faz alguma coisa assim, porque a gente gosta de fazer ela se sentir presente. Às vezes tem aniversário, eu não vou comemorar fora. Não. Eu comemoro aqui com ela, um bolo, uma coisa, qualquer coisa, eu sempre trago. E sempre trago meus irmãos para acolher e acolho meus irmãos. E obrigado por tudo que você faz. E tudo que vocês fazem por mim. Eu sou grata a Deus pela família que eu tenho, que nós não somos perfeitos, mas graças a Deus ainda somos uma família que dá, dá inveja a qualquer um que veja, né? Porque nós temos os nossos problemas pessoais, particular, porque somos adultos e temos, mas graças a Deus nós não temos nenhum problema entre irmãos. Aqui a gente tem a liberdade de falar, de dizer que não quer que faça aquilo, a gente conversa com o sobrinho, a gente ri, puxa a orelha, e de filho, de marido, de cunhado, porque tem meu cunhado João que ele sabe como eu sou e a gente tá se dando bem, graças a Deus. No começo não foi fácil, porque eu julgo ele como ele tirou você de mim. Ele tirou você de mim. Aí no começo eu não quis aceitar, mas como eu vim pensando, poderia ser ele, poderia ser qualquer pessoa que tirasse você de mim e eu me deixar chateada, mas eu superei, graças a Deus. Deus é muito bom e eu tenho uma família maravilhosa. E obrigada por vocês existirem na minha vida e me ajudar a cuidar da nossa mãe. Não é fácil, mas estou aqui, né? Do meu jeito e do jeito que Deus manda, porque eu peço muito a ajuda de Deus. E quando eu ajo, não é eu, não. Como eu já disse a você. É Deus que reina em mim. E não é fácil, É isso. mas estou aqui, né? Cristiana até colocou assim, prima, você como cuidadora especializada, qual o exame clínico para detectar o Alzheimer? Olha, prima, hoje já tem exame de sangue, tá? Que fazendo o exame de sangue vai detectar, mas ainda não é de acesso a todo mundo, o SUS ainda não faz. Então, o que hoje os médicos fazem, o neurologista e o geriatra exames de imagem, tá? Tem o PET scan, né, que ajuda a ter esse diagnóstico, porque o cérebro da pessoa com Alzheimer, ele tem a diminuição e tem as falhas. Um cérebro normal é lisinho, não tem falha, e um cérebro com Alzheimer é como se fosse assim, ó. Então é cheio de falha, é comprimido, é atrofiado. Então, é exame de imagem, os testes clínicos que eles fazem, por exemplo, de um relógio, pede para a pessoa desenhar um relógio, as horas, os minutos, os segundos, faz umas contas lá, pergunta, tem esses exames clínicos que fazem, né? Então, assim, existe estudo em evolução, existe tratamento, Cileuda, para curar o Alzheimer? Para curar, ainda não.
Existe agora 2 medicamentos novos, mas lá nos Estados Unidos, que são remédios que custam mais de US$ 12.000, tá? Para realmente parar, estagnar ali o Alzheimer, para que ele não avance, não recupera o que já perdeu. E também não é acesso a todo mundo, e ainda está, vamos dizer, em fase final, né, de estudos aí. No Brasil temos alguns remédios, a base de canabidiol, o Nemantina, e tem o Excelon, que é um adesivo, que ajuda a progressão. Então, ao invés do Alzheimer evoluir em 100%, ele vai ali, evoluir em 60%, 70%, então dá uma retardada na evolução. Mas é tudo ainda muito lento. Por quê? Porque é no cérebro, né, gente? Não é toda enzima que os médicos vão desenvolver que vai passar pela placa de beta-mieloide para entrar no cérebro. Quem já pensou? Se tudo entrasse no nosso cérebro, então a resposta é muito lenta. E por isso que os estudos se arrastam aí. E não tem perspectiva de realmente descobrir uma causa específica, tá? São várias causas, não tem uma causa específica que é que causa o Alzheimer. E nem um tratamento que vai curar. Então, assim, o que podemos fazer é isso mesmo, tá? É acolher, a pessoa vai perdendo suas referências, esquecendo quem ela é, esquece sua história, esquece sua vida, apaga. É você pegar uma borracha e apagar o passado daquela pessoa. Então, as referências dela é totalmente apagada e tem apenas aqueles que conviveram para acolher mesmo, porque não adianta você querer ficar lembrando, porque não vai adiantar, tá bom? Então, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui até agora, o presente momento. Pois é, Antônia, deixa eu ver aqui o que o Cid colocou. Antônia, minha tia. A verdade, Nina, Lúcia colocou, a verdade, Nina, porque agora é que a gente não tem mais ela. É aqui a gente sente falta de tudo que eles fizeram pela gente. Já estou com muita saudade. Mas logo eu vou ver minha madrinha, se Deus quiser. Sim, prima. Você já não tem pai e mãe, né? É triste mesmo. Nós não temos mais pai, só temos a nossa mãe. Mas o que nos consola é a gente poder cuidar. Poder cuidar. E é o que vai ser o nosso consolo eterno. Pelo menos eu cuidei, eu dei o meu melhor, eu fiz o que precisava ser feito. E quando a gente faz isso, a gente tem a libertação, sabe? Não fica preso. Por isso que eu sempre falo para meus outros irmãos, que moram mais perto, mas que também, assim, não vão com tanta constância. Eu sempre falo, ó, faz hoje. Só precisa fazer hoje para depois não ficar se culpando, sabe? Mas todos nós somos muito unidos nesse sentido. Marisa colocou, nós que agradecemos a você, obrigada por tudo e por cuidar da nossa mãe, tão bem como ela merece, exatamente, Lia. É isso que eu sempre falo. E é isso, gente. Foi um pouco do que eu vivi no Ceará que eu trouxe aqui para vocês, tá? Eu vou ficar fazendo post, eu vou fazer um e-book relatando as especificidades que eu vivi, como que eu fiz, para também disponibilizar para vocês, para ajudar. O único intuito aqui é ajudar. Por quê? Triste é um ente nosso ter uma doença dessa e nós ficar perdidos, sem saber o que fazer. Achando que é birra, achando que é mimimi, achando que é ranzizice, que não é. Então, assim, quando nós entendemos e acolhemos e cuidamos, é o que é transformador. Então, o intuito nosso aqui é ajudar vocês, trazer esclarecimento e fazer com que vocês entendam, sabe? Quando vê algo assim, diz, epa, eu já sei o que fazer, porque Sileuda falou, porque Antônia falou, porque eu já ouvi alguém falando isso. Hoje, antigamente, as coisas eram mais difíceis, não tinha tanta essa liberdade, tanta gente ensinando, tanta gente convivendo, era tudo, as pessoas diziam logo que a pessoa estava caducando, né? Assim, é da velhice. Não, porque a pessoa está velha, não é que a pessoa vai ser adoecida. Hoje, nós já temos esse entendimento e o que eu mais quero, o meu propósito aqui na internet é ensinar a você entender, identificar a necessidade de fazer. Então, assim, o meu muito obrigada a cada um de vocês que estiveram aqui. Essa live vai ficar salva no feed para vocês compartilhar com outras pessoas. Qualquer dúvida, segue a minha irmã, vou marcar o arroba dela lá, tá? Eu vou até estimular ela a criar um canal para compartilhar dias, momentos, para que chegue a outras pessoas que estão perdidas sem saber o que fazer, se espelhem nela, porque
esse mundo da internet facilita isso, porque tem muita gente que está sofrendo sem saber o que fazer. E tudo isso, gente, é único e exclusivamente para acolher o todo. Então, estamos aqui para o que vocês precisarem. Conte com nós. Pode chamar no direct, fazer uma pergunta, dar uma palavra amiga, dar uma força amiga, que seremos eternamente gratos. Então, meu muito obrigado. Um beijo no coração de cada um, minha irmã. Obrigada. Que Deus abençoe grandemente sua vida. E estamos aqui, juntas, unidas no mesmo propósito. Obrigada a você também, tá? Tudo de bom para você. Que Deus abençoe. Amém. Beijo, gente. Tchauzinho. Vou fazer um print, tá? Deixa eu tirar esse comentário aqui. Se prepare. Levanta um pouco o celular para ver a cara melhor. Ah, já saiu. Não, Ah, tá não aí. sei. Eu vou fazer a print. Espera lá. Ué. Prontinho. Beijo. Beijo. Tchau.